O Fluminense venceu mais uma vez, o Fluminense goleou mais uma vez o Paysandu e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente vai falar bastante sobre isso, porque o Fluminense vai arrecadar um valor milionário nesse mês de abril. A gente vai comentar também sobre algumas outras paradas a ver com esse jogo e também sobre uma guerra de bastidores que o Fluminense estava envolvido. E, bom, a batalha em curso se encerrou com a vitória do Fluminense. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo. Então, te agradeço imensamente, muito obrigado pela sua audiência e te convido a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar muito bem informado sobre o nosso tricolor, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com as notícias. Por quê? Porque estava tendo uma briga enorme nos bastidores entre a dupla Fla-Flu e o Vasco da Gama pelo Maracanã. O termo de permissão de uso do estádio que estava com a dupla Fla-Flu se encerrava terça-feira, dia 25. Só que o governo do Rio deu decisão favorável à dupla Fla-Flu e prorrogou este termo, tá? A decisão vai ser publicada, né, deve ser publicada de acordo com Atos Moura, que é jornalista do Panorama Esportivo do jornal O Globo. Ela deve ser publicada hoje, tá? Quarta-feira, ao longo do dia, no Diário Oficial do Estado, mas já está tudo certo para que ela seja publicada com vitória, né, para a dupla Fla-Flu, né, renovando essa permissão para a dupla. O Vasco está tentando na justiça mover uma ação para exigir que haja essa concorrência, tá? Haja uma espécie de licitação para esse termo de permissão de usos, mas não deve muito para frente. Até postei vídeo sobre isso nos últimos dias. Ia ser julgado, mas o juiz que estava ali apto para o caso, ele declinou competência, ou seja, caiu fora, não vai julgar. E o Mário Bittencourt esteve na tarde de ontem no Seleção Sport TV e falou sobre esse assunto. Eu vou botar aqui na tela para a gente comentar. É importante a gente deixar muito claro, né, que nem Flamengo e nem Fluminense, né, que estão juntos na gestão do Maracanã já há alguns anos, jamais foram contra que tanto Vasco ou Botafogo utilizassem o estádio. O que acontece é que Flamengo e Fluminense são os gestores do estádio, possuem compromissos com o estádio, compromissos com a manutenção do estádio, compromissos financeiros, compromissos de melhor estrutura. Foram investidos mais de 100 milhões de reais nos últimos anos. E o que se nota, o que a gente nota, é que a partir do momento em que o Vasco foi assumido por uma empresa de private equity, que, enfim, não é muito atento a esse assunto, são empresas que compram empresas quebradas, né? São fundos que compram empresas quebradas para tentar reestruturar e vender mais para frente. A partir do Pera, rapidinho, eu faço questão de pausar aqui, porque não sei se. Eu faço questão de apontar, botar a seta assim a jogar a luz. Para quem não percebeu essa alfinetada, né? Que ele fala que é um grupo de empresas que compram empresas quebradas, né? Para revender. Você está chamando o Vasco de um clube falido, né? momento em que o Vasco vira uma SAF e passa a ser gerido por uma empresa de private equity, o Vasco passa a ter o interesse no Maracanã diferente do que ele teve nos últimos anos, né? Por exemplo, se a gente se lembrar, num passado não tão distante, o Vasco fez uma escolha para jogar todas as fases da Libertadores de 98, inclusive a final, no estádio São Januário. O Vasco, no ano 2000, jogou a final do Campeonato Brasileiro com São Caetano e São Januário, que quase se tornou uma tragédia. Enfim, fazendo só essa pontuação histórica, para lembrar vocês que em 2013, quando o Maracanã foi entregue à gestão de Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, na época, declinaram, não quiseram o Maracanã porque alegaram um ter São Januário e outro mandar os seus jogos no Engenhão. Mesmo assim, ao longo desses anos todos, tanto Vasco quanto Botafogo jogaram no Maracanã, desde que cumprissem, obviamente, o cronograma, que se deve especialmente à atenção do campo de jogo. Tá aí, essa foi a declaração do Mário Bittencourt. Primeiro de tudo, importante a gente frisar, ele deixa bem claro que a dupla Fla-Flu nunca impediu o Vasco e o Botafogo jogarem no estádio, né? Porque é o que eles dizem. Teve até uma outra declaração do momento do Landim, que é o presidente do Flamengo, dizendo, né, que chegou a oferecer para o Vasco algumas datas, algumas partidas, e o Vasco veio com o argumento de que o jogo não seria maracanizável, né? Não conseguiria, não faria sentido colocar esse jogo no Maracanã, enfim, soou como uma grande hipocrisia e causou esse incômodo. Agora temos essa briga, porque o Vasco quer mandar alguns jogos lá, mas quer mandar quando ele quer, né? O Mário Bittencourt deixa bem claro, o Fluminense e o Flamengo
pagam o estádio diariamente. O Fluminense e o Flamengo têm investimentos no estádio e o Vasco quer a hora que ele quer. Ele acha que na hora que ele quer ele pode chegar lá e alugar. Então, basicamente, eu chegar para você que está assistindo aqui e virar para você e falar assim, cara, você vai ter que me alugar a sua casa. Aí tu fala, não, pô, mas eu estou usando essa casa, eu quero. Não, você vai ter que me alugar. Eu estou pagando o aluguel, você vai ter que me alugar. E aí você, que está me assistindo aqui, não vai poder, tá, ficar na sua casa, porque eu decidi agora que eu vou alugar a tua casa. Contra a tua vontade. É isso que o Vasco está querendo fazer. Para fazer aqui uma analogia bem simples, a gente entender o caso. Enfim, Mário Bittencourt apareceu no Seleção Sport TV para falar isso, e o termo de permissão de uso foi dado à dupla Fla-Flu. Então, vamos seguir aí por mais um tempo administrando o Maracanã, até que haja uma nova licitação. Está demorando para rolar essa licitação, ainda não rolou a licitação para ver quem vai ter a concessão, né, do Maracanã por um período determinado lá de tempo. Não sei exatamente quanto que é a cada concessão. Beleza? A próxima notícia aqui, passando dessa briguinha, né, mais um Fluminense Vasco que a gente ganha, a gente vai falar agora de Copa do Brasil, que o Fluminense também ganhou, diferentemente de alguns, está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E não só ele, tá? Porque mais 3 equipes conseguem essa classificação e são 3 equipes importantes, 3 equipes de Série A. O Náutico havia vencido o Cruzeiro na primeira partida lá em Pernambuco, mas o Cruzeiro, né, o Azulão, não, o Azulão era o São Caetano, enfim, o Cruzeiro venceu o Náutico por 2-0 em Minas Gerais e conseguiu a classificação às oitavas de final, assim como o São Paulo, que conseguiu vencer o Ituano por 1-0, suado, sofrido, e passou de fase, além do Atlético Paranaense, que de virada venceu o CRB por 2-1 e na disputa de pênaltis 4-2 se classifica para as oitavas de final. São 3 equipes aí, né, que se juntam ao Fluminense nas oitavas do torneio. Olho grande, né? Vamos ficar atento aí. Eu, particularmente, preferia, né, que esses times aí tivessem tropeçado, por mais que eu acho que o Fluminense é melhor do que todos eles e entraria como favorito no confronto, claro. É sempre melhor pegar uma equipe de menos investimento. Enfim, bola para frente. Quem quer ser campeão não escolhe adversário, né? Então, fica aí o registro que esses times passaram de fase. O Fluminense não tem por que temer, né? Até porque a gente tem ele, né? O homem do L, Germancano. E ele não para de bater recorde, gente. Estava 2 jogos sem marcar gol, já marcou com 3 minutos contra o Paysandu, resolveu o problema e se tornou o segundo maior artilheiro do Fluminense no século XXI. Vale lembrar, gente, que o Germancano chegou no Fluminense ano passado, tá? No começo do ano passado. E ele já é o segundo maior artilheiro do Fluminense do século XXI, só está atrás do Fred, né? O Fred que jogou 9 temporadas no Fluminense? Não sei, já até perdi as contas, mas jogou muito tempo no Fluminense, tem 199 gols, é o maior artilheiro do Fluminense do século XXI, logo depois vem Germancano com 64, que passou o Magno Alves, né, que era o segundo maior artilheiro, com 63 gols. Então, Germancano, né, a máquina de recordes, máquina de gols aí pelo Fluminense, e já tem, eu estava vendo esse levantamento, né, que a essa altura da temporada no passado, o Germancano tinha, sei lá, 11 gols, com 24 jogos ele tinha 11 gols. Agora, meu Deus do céu, né? Não, 20 jogos, 11 gols. Até perdi a conta dos números aqui. Eu sei que o Germancano já meteu muito gol. Ele é um cara que é difícil, tá? De você contar de cabeça os gols do Germancano na temporada. São muitos. Ele não para de fazer gol, pô. Eu falo disso direto, né? Que, assim, é até estranho você parar pra pensar que, pô, o atacante ficou 2 jogos sem marcar, tu fica assim, caramba, ele não fez gol ainda. Mas, cara, o Germancano é isso. Ficou 2 jogos sem marcar, a gente tava assim, meu Deus, cara, o Cano está 2 jogos sem marcar. Com 3 minutos contra o Paysandu, ele já resolveu isso. Tem 20 gols na temporada, em 19 jogos. Essa é a marca do Germancano. Craque tricolor aí, artilheiro pesado do Fluminense. E isso, né, é a fase do Germancano, a maneira que o Fluminense joga, tudo isso acaba afetando até a maneira que o adversário vê a gente, né? O técnico Márcio Fernandes, do Paysandu, foi perguntado, né, sobre o Fluminense e afirmou que a gente é a melhor equipe sul-americana. Vou abrir aspas aqui para a declaração dele, tá? O Fluminense fez 4 no Flamengo, 3 no América Mineiro, 2 no Atlético Paranaense, fora os ameaços. É a melhor equipe sul-americana, está jogando um futebol maravilhoso e temos que reconhecer isso. Essa foi a declaração do Márcio Fernandes, técnico do Paysandu, que enfrentou o Fluminense. A gente está encantando realmente, o Fluminense está conseguindo jogar muita bola, está conseguindo os resultados. A partida de ontem contra o Paysandu foi muito nessa linha. O Fluminense, eu tive a impressão, não sei a de vocês, claro, fiquem sempre livres aí para comentar, de que o Fluminense
poderia ter feito mais esforço no jogo, mas jogou ali tranquilo para fazer o resultado, para vencer tranquilo, para não tomar sustos, e pronto. E sem fazer tanta força, botou 3-0 no Paysandu e está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. E é sobre isso a última notícia, mas não sem antes eu lembrar você de olhar o link da descrição e o comentário fixado, onde tem a parceria da Central com a Centauro, botando aí você na cara do gol com os melhores produtos esportivos com o melhor preço. Você usando esse cupomzinho aqui, ó, Central10, você ganha 10% de desconto para garantir os produtos esportivos, os melhores do mercado, com o melhor preço. Corre lá e aproveita, assim como o Fluminense também está aproveitando nesse mês de abril para encher o bolso, porque a gente vai terminar esse mês faturando 23 milhões e 700 mil reais. Como assim? Pois é, ó, Fluminense, vamos lá. A matemática é que o Fluminense, por participar da fase de grupo da Libertadores, ganha um prêmio de 3 milhões de dólares. Isso aí vai dar 15,1 milhão de reais. E aí agora, na Libertadores, está tendo uma premiação por vitória. A cada vitória que você tem, você ganha 300 mil dólares, o que dá 1,6 milhões de reais. O Fluminense venceu os seus 2 jogos, está com 100% de aproveitamento, né, no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores, mas estamos falando aqui da Libertadores, ganhou aí 1,6 milhão de reais por jogo, ou seja, mais 3,2 milhões. Venceu o Cristal, 1,6, venceu o Strongest, mais 1,6. Por participar da terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense ganhou mais 2,1 milhões de reais. Então você já vai somando esse valor aí. E com a classificação, né, a CBF vai fazer o Pix aí pra gente de 3,3 milhões de reais. Se você somar todos esses valores, dá 23,700 mil, né? 23 milhões e 700 mil reais que o Fluminense vai faturar esse mês, o que é sempre muito importante, né? Dinheiro de premiação ajuda muito o fluxo de caixa do Fluminense. Então é importante essa grana entrar, até para o Fluminense conseguir cada vez mais investir no seu time, né? Para as próximas temporadas. Enfim, a gente viveu aí por muito tempo uma espiral negativa, né? Do time ser fraco, não se classificava, não tinha resultado e não melhorava as receitas. A gente conseguiu quebrar isso, conseguiu reverter e agora estamos aí nessa fase, né? 24 milhões praticamente de reais ganhos só no mês de abril, uma bolada muito boa, muito importante, pingando na conta tricolor, tá certo? Deixe seu like nesse vídeo aqui, deixe seu comentário, muitas notícias sobre o Fluminense para você. Dá essa moral, dá essa força, deixa o like aí que ajuda demais a gente. E comenta a sua opinião. O que você achou das notícias? Solta a voz aí, vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.